Filosofia política. Filosofia política é uma vertente da filosofia cujo objetivo é estudar as questões a respeito da convivência entre o ser humano e as relações do poder. Também analisa temas a respeito da natureza, do Estado, do governo, da justiça, da liberdade e do pluralismo. A política na filosofia deve ser entendida no sentido amplo, que envolve as relações entre os habitantes de uma comunidade e seus governantes, e não apenas como sinônimos de partidos políticos. Definição de filosofia política. A filosofia política ocidental surgiu na Grécia Antiga e dizia a respeito sobre a convivência dos habitantes dentro das cidades e estados gregos. Estas eram independentes e muitas vezes rivais entre si. Tais cidades contemplavam as mais variadas formas de organização política, como a aristocracia, democracia, monarquia, oligarquia e até a tirania. À medida que as cidades foram crescendo, o termo política passou a ser aplicado a todas as esferas onde o poder estava envolvido. Assim, no sentido amplo, existia política desde aqueles que habitam as aldeias, como aqueles que moram em estados nacionais. Curiosidade: a palavra política é de origem grega, polis e significado cidade. Aristóteles. Entre as obras mais influentes da filosofia política está a Política de Aristóteles. O pensamento de Aristóteles aponta que a natureza humana é a justificativa para o homem viver em grupos e esta é uma das características principais que tornam homens e mulheres seres humanos. A finalidade da vida humana é ser feliz e fazer os outros felizes. Desta maneira, Aristóteles aponta que o homem é um animal político, no sentido que ele vive em comunidade. É importante lembrar que para Aristóteles, a política era um desdobramento da ética e sem essa não era possível fazer política. A teologia cristã apropriou-se do pensamento de Aristóteles e o utilizou largamente, conciliando o pensamento cristão com a filosofia aristotélica. Essa corrente é percebida nas obras de Santo Agostinho, que enfatiza o Estado como instrumento de aplicação da moral, e São Tomás de Aquino, cuja filosofia escolástica dominou o pensamento europeu por muitos séculos. Nicolau Maquiavel. O rompimento do entendimento europeu sobre a filosofia política se dá a partir da obra de Nicolau Maquiavel, 1469-1527, em O Príncipe e os Discursos. O filósofo pondera que o bem e o mal são apenas meio de chegar ao fim. Dessa maneira, os atos dos governantes não são bons ou maus por si mesmos. Eles devem ser analisados tendo em conta o objetivo final que teriam. Maquiavel desvincula a política da moral, da ética e da religião cristã. O objetivo é estudar a política pela política e afastar outras áreas que possam afetar seu resultado. Iluminismo. O iluminismo impõe uma nova ordem do pensamento ao privilegiar a reflexão científica. O absolutismo é questionado, gerando uma série de obras que visam ponderar sobre a origem dos governos e da política. Neste período, a Europa passa a viver uma espécie de era do ouro da filosofia política, com trabalhos de John Locke, 1632-1704, posteriormente Voltaire, 1694-1779, 8, e Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau está entre os autores de destaque dessa obra. Sua obra, O Contrato Social, publicada em 1762, é uma das mais influentes obras da filosofia política. Nela, Rousseau argumenta que os seres humanos fazem uma espécie de contrato social com os governantes, em troca de deixarem a liberdade, o estado natural. Alguém superior se encarregará de fazer leis e fiscalizá-las. Somente dessa maneira, os seres humanos poderão viver em paz e prosperar. Inúmeros autores se dedicaram à filosofia política.
Porém, destacamos os mais importantes, como Aristóteles, Nicolau Maquiavel e Jean-Jacques Rousseau.